Amado Deus, Pai querido, nós te glorificamos por esta manhã em que pedimos a Tua graça, a Tua direção, a Tua revelação, a compreensão da Tua palavra, o entendimento que vem do alto. Não buscamos o ouro nem a prata. Nosso trabalho aqui, Senhor, é ser obreiros aprovados, que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade, para que o Teu nome santo, majestoso, seja glorificado. Não queremos nos apresentar perante homens ou perante o mundo, Senhor. Nós queremos nos apresentar perante o Senhor, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Assim, Deus vive e poderoso, nos dá a Tua graça nesta manhã, nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Nós temos aí na página 7 uma lição intitulada Perdão e Justificação. Essa matéria dá um pouco de polêmica às vezes, mas depende do caminho que a gente segue ela. Perdão e justificação está relacionado com o fato de que Deus te perdoa e automaticamente, se você recebe o perdão de Deus, você passa a ser justificado por Deus. Mas é interessante que o autor desse estudo, ele coloca perdão e justificação. Eu acredito que talvez ele entenda como eu entendo, que não existe perdão, existe justificação. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, ora, quem instituiu essa regra? Lá, desde Gênesis, nós entendemos que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão de pecados. Então, quem instituiu essa regra que o salário, a recompensa do pecado é a morte? O próprio Deus. Então, ele está demonstrando que todo pecado requer um preço. Mas o salário do pecado é a morte. Qual é o preço? O preço é a morte. Para que nós não morrêssemos, veio Cristo Jesus e a Escritura diz que Ele morreu em nosso lugar. Morreu pelos nossos pecados. Então, isto é um perdão ou é uma justificação? A Bíblia diz que Jesus Cristo foi feito justiça nossa. Ele nos justificou. Então, o perdão tem sido, há milhares de anos, mal entendido. E as pessoas se detêm sobre textos bíblicos que falam muito bem da concepção sentimental que nós temos, e as pessoas se prendem àquilo. Não, irmão, tem que perdoar sempre. Jesus falou perdoar 70 vezes 7, né? Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Então, não, perdoar sempre, sempre, sempre. Ora, se eu tenho um perdão, que ele é o tempo todo manifesto, quando entrará a justiça? Nunca. Deus faz justiça? Se ele está sempre disposto a perdoar, não, ele nunca vai justiçar alguém pelos seus atos, porque ele está sempre disposto a perdoar. Mas João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, né? Aquele que nele crê. Isso aqui é uma concepção individualizada. Aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Então, irmão, Deus te perdoa e te justifica. Faz justiça sobre tua vida através do perdão. Mas, para que você receba o perdão de Deus, existe uma exigência, não existe? Ou Deus perdoa todo mundo. O camarada está na magia negra, está naquela ignorância toda. Não, ele está perdoado. É assim? Não. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Isso é um detalhe. Mas ele vai se manifestar à pessoa, nem que seja pelos próprios
pelos próprios atributos morais que ele já colocou dentro de cada ser humano, vai haver uma manifestação de Deus, porque a Bíblia diz que ninguém chegará inocente perante o Senhor, ou seja, Deus vai providenciar para que ninguém chegue inocente diante do seu trono e diga, eu não sabia. Essa desculpa ninguém terá. O católico, ele quando se curva diante de uma imagem, ele já sente acusação. O espírita, quando invoca os mortos, ele sabe os espíritos que ele serve, os trabalhos que ele faz, a maldade, uma série de coisas, ele sabe. Mas se ele não souber, né, ele está no seu período de ignorância. Vamos até dizer inocência. Aí Deus vai tratar até que essa inocência seja derrubada. E quando ele comparecer perante o Senhor, mesmo que ele não tenha ouvido falar de Cristo, mesmo que ele seja um chacal lá no meio da Amazônia, né? Um índio no meio de uma civilização onde não tem computador, energia elétrica, não tem nada. Mesmo assim, Deus vai tratar com aquele camarada para que ele compareça perante o seu tribunal sem inocência. Paulo diz que os gentios, quando praticam a lei, mesmo sem conhecer a lei, eles fazem segundo a sua consciência. Então, todos nós temos aqui dentro da nossa cabeça como que um livro onde estão registrados os fatos que nós podemos ou não podemos fazer. Exemplo, eu sei que se eu der um tiro em alguém, eu vou matar esse alguém. Mas eu mesmo não gostaria de morrer. Então, eu não posso fazer ao meu semelhante aquilo que eu não gostaria que fosse feito comigo. Então, se eu faço com alguém o que eu não gostaria que fosse feito comigo ou por mim, então eu automaticamente já estou perdendo a minha inocência e a minha ignorância. Quando eu comparecer perante o tribunal de Cristo para ser julgado por essas coisas, eu comparecerei sem inocência. Então todos comparecerão perante o tribunal de Cristo. E a Bíblia diz que ninguém comparecerá diante de Deus inocente. Isso aí está descartado, né? No tempo que eu era da Igreja Batista, tinha muito uma pregação que dizia assim, irmão, você tem que pregar para as pessoas para que elas não tenham a desculpa de comparecer inocente perante o tribunal de Cristo. É verdade que temos que pregar, mas seja como for, ninguém comparecerá inocente. Quantos milhões de pessoas já partiram para a eternidade sem nunca ter ouvido falar o nome Bíblia ou Jesus Cristo? E aí, vão ser salvas? Não, não vão ser salvas. Serão julgadas? Sim, serão julgadas. Qual meio? A sua consciência. Agora, Jesus Cristo é o escancarar da porta para que nós não somente partamos com convicção de salvação, quanto com a oportunidade de ajuntarmos galardões e lá no céu termos, vamos dizer, destaque. Porque lá no céu nós vemos um monte de grupinho, não vemos? Vemos, lá em Apocalipse mostra, olha aqui, aqueles lá são os 144 mil comprados da terra de Israel. Aqueles ali são os que podem cantar o cântico de Moisés. Aqueles ali são os que têm um novo nome escrito numa pedra branca. Aqueles dali são os que participam das bodas do Cordeiro. Tudo tem uns grupinhos que revelam a salvação ao longo das dispensações. Aqueles dali é o grupo que está debaixo do altar do Senhor, os mártires. Tudo tem seu grupinho. Agora, depois João vira e diz assim, eis que olhei e vi. Primeiro ele descreve os grupinhos em destaque. Depois ele diz, eu olhei e vi uma grande multidão. Irmão, eu quero ser salvo, mas não quero estar no meio daquela grande multidão. Eu quero algo mais. Por quê? Porque o meu Deus me promete algo mais. Então eu vou em busca. Amém? Então Jesus é a porta que nos dá essa oportunidade. Então voltando aqui para a nossa questão de perdão, diz assim, perdão é o ato divino de apagar os nossos pecados. Pecado é toda atitude, ou seja, obras contrárias à vontade de Deus. Em síntese, desobediência às normas que Deus estabeleceu para nós na sua palavra. O perdão é, portanto, o meio divino
de tornar nulos nossos pecados. Justificação é uma providência tomada por Deus de nos declarar justificados em Cristo Jesus para todo sempre, quando pela fé cremos em Jesus, isto é o bastante para Deus nos justificar, imputando-nos a justiça de Cristo, né? Aí depois vem, atenção, ninguém peca em pensamento, só para lembrar de uma polêmica que existe aí. Então, veja bem, o perdão de Deus não é um ato de dizer, eu te perdoo. É um ato de dizer, eu vou fazer algo para te perdoar. Amém? Deus perdoou o homem? Não. Deus fez alguma coisa para daí então poder perdoar o homem. Não é isso? O que Deus fez para poder perdoar o homem? Enviou Jesus Cristo como sacrifício pelos pecados da humanidade. Então Deus perdoou o homem, isso tem que ficar claro, irmão. Deus não perdoou o homem, Deus justificou o homem. Deus não disse, eu amo tanto aquele camarada, olha lá, ele é tão bonitinho, tadinho dele, vai queimar eternamente nas chamas do inferno. Eu vou perdoar ele, ele vai vir morar no céu. Foi isso que Jesus fez? Foi isso que Deus fez? Não. Deus providenciou um meio pelo qual pudesse salvar o homem. Aí ele olhou assim, alguém tem que se sacrificar, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Mas como que um impuro vai ser oferecido por outro impuro? Como que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, meu filho vai se transformar em um homem comum, viver sobre a terra, andar sem pecado, para que eu possa ter uma oferta imaculada para oferecer pelos pecados da humanidade. Aí o filho se apresentou e disse ao pai, eis-me aqui, Senhor. Jesus foi enviado, com cerca de 33 anos, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado, sem nenhuma marca, é oferecido, como ele diz, ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou e torno tomar, esse mandamento recebido do meu Pai. Então Jesus vem e se torna a justificação do perdão. Você precisa entender, ou seja, o teu perdão tem um preço. Não vai viver uma visão tola. O seu perdão tem um preço, porque por trás do seu perdão existiu o seu pecado. Então, o seu pecado requer sacrifício, não sacrifícios de tolos como nós vemos hoje. Pessoas se sacrificando achando que o seu sacrifício vai justificar alguma coisa. Não, irmão, eu estou fazendo vigílias, eu estou fazendo vigília no alto do morro, eu estou fazendo não sei o que no monte. Não, isso aí é sacrifício de tolo. Porque o sacrifício no qual nós temos que confiar hoje é o de Cristo Jesus. O teu pecado, para que você não vá para o inferno, ele requer um perdão, mas o teu perdão tem um preço. Estou falando do seu e estou falando de todo mundo. Quando uma pessoa peca contra o seu próprio irmão, ela pecou também contra o seu Deus. Você sabia que quem peca contra o seu próximo peca contra Deus? João diz assim, como é que nós podemos dizer que amamos a Deus, né? A quem não vemos, se odiamos ao nosso irmão a quem vemos? Aí João está dizendo assim, bom, isso aí não entra na minha cabeça, é uma atitude doida. É o que João estaria colocando. Eu quero frisar só nessa etapa, meu irmão, que o seu perdão tem um preço. E todos nós, quando pecamos, temos um preço a requerer, que é o sangue de Cristo. Mas o sangue de Cristo, ele não é derramado toda hora pelos teus pecados. Chega uma hora que você não pode mais viver num sobe e desce. O crescimento espiritual exige de você uma postura de ficar de pé e não cair. Você não pode, meu irmão,
está caminhando bem, daqui a pouco Deus te coloca à frente de uma obra, te coloca como referencial, te coloca em destaque, te acrescenta sei lá o que para você fazer a obra, faz da tua vida um referencial para o mundo. Aí quando você está lá em cima, você cai num adultériozinho aqui embaixo, coisa de criança, coisa de menino. Aí, cadê o pastor Jim Swaggart? Caiu num adultério com prostituição, meu Deus. Né? Cadê o pastor, embora eu não considerasse pastor, Renato Sweat? O que houve? Não, se envolveu com prostituição. Toma vergonha na cara, meu amigo. Camarada, depois de chegar lá em cima, comete erro que as crianças estão cometendo aqui embaixo, adultério, prostituição. Não cabe mais, meu irmão. Não cabe mais. Sabe o que vai acontecer? Vai ser riscado e o ministério nunca mais será o que deveria ser. Maria, o anjo Gabriel aparece e diz o quê? Olha, salve a agraciada do Senhor, terás um filho. Como vai ser isso? Eu sou virgem, não conheço homem algum. Não, vai ser assim, 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 assim. Pronto. Aí vem Zacarias, o mesmo anjo, Gabriel. Olha, tua mulher vai ter um filho. Não, mas como vai ser isso? Eu já sou velho. Tu não está crendo no que eu estou dizendo não? Tu vai ficar mudo. Ué, qual a diferença de Zacarias para Maria? Tem diferença? Então o critério de Deus é diferente. Quer pecar, irmão? Peca agora. Talvez haja retorno, mas caminha mais um pouquinho e pisa na bola que você vai ver. Então não confunda esse perdão que está à sua disposição. Ele está à sua disposição nos níveis e degraus que você tem para caminhar. Na minha vida, meu irmão, tem coisas que não são mais toleráveis. Já pensou uma manchete agora? Pastor Tupirani preso com cocaína. Caramba! O que resta mais? Agora, se fosse há 20 anos atrás, Tupirani, membro da Igreja Batista Tradicional, preso com cocaína. Ninguém está nem aí. Agora que a minha voz chegou aos 4 cantos da terra, como é que fica? Agora, se eu estou firme, tudo que fizerem contra mim vai ser revertido em glorificação ao nome do Senhor. Mas se eu vacilar, vai ser revestido em vergonha ao nome do Senhor e ao povo de Deus. Então, a sua caminhada vai exigir firmeza e vai chegar uma hora em que esse perdão que no começo te foi oferecido, não vai existir mais, irmão. Ele não está a vida toda à sua disposição. A Escritura diz que os que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, as virtudes do século vindouro, e recaíram, impossível que sejam recobrados novamente para o arrependimento. Não tem mais espaço de queda na minha vida. A minha palavra tem que ser agora sim, sim, não, não. Eu já caminhei bastante, eu já cresci bastante. Por isso, a oração, para nós sabermos o centro da vontade de Deus, a direção que Deus tem para as nossas vidas. Já temos maturidade para isso. O que é certo e o que é errado? Sem debate, sem discussão. Mateus 6,6. Lá eu vou saber o que é certo e o que é errado. Lá não tem mentira, lá só tem verdade. Lá não tem talvez. Lá em Mateus 6,6 eu tenho todas as respostas. Jeremias 33,3. Clama a mim, eu vou te dar a resposta de coisas que você não sabe. Então, meu irmão, cuidado com essa ideologia de perdão, em que muitas vezes você vai ouvir nesse ministério que pessoas estão cortadas, estão fora, aqui não pisa mais porque eu não deixo, está proibido. Isso aqui não é igreja de vai e volta, isso aqui não é oba-oba, isso aqui não é palhaçada, eu não sou palhaço. O ministério aqui tem o prumo do sangue de Cristo, aqui tem realmente vara de correção. Aqui saiu, se Deus mostrar, tá fora, se voltar eu vou convidar gentilmente, irmão, teu lugar não é mais aqui. Tem 1000 igrejas por aí, procura, aqui é assim. Aqui não estamos prezando por número,
por quantidade, aqui é um processo de qualidade. Aqui, quando Jesus diz, basta, acabou, Jesus o que faz? Diz que não. Como pessoas já chegaram, vou voltar. Não volta, não. Outros trouxeram um recado, pastor, fulana quer voltar. Eu falei, não, diz para ela não voltar. Que se voltar, eu vou ter que pedir para retirar. Aqui é assim. Mas cadê o perdão? Perdão, meu irmão, eu não tenho autoridade para perdoar ninguém. Não sou eu que perdoo, não sou eu que justifico. Não foi o meu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Eu estou aqui para obedecer. Se ele diz é rua e acabou a história. Aí, que nem um crente, estava ouvindo uma das mensagens, esse pastor é o anticristo. Ele bota as pessoas para fora da igreja. Posso botar para fora da igreja, mas sei muito bem apontar o caminho do reino de Deus. Então, cada um tem que saber que o perdão foi oferecido a você. Agora, fica brincando com Jesus. Não, Jesus, eu vou dar uma caidinha de novo. Jesus, me levanta. Tá. Jesus, eu gostei tanto de cair, posso cair de novo? Cai. Boneco João teimoso, né? Vai e volta. Reino de Deus não é brincadeira. A igreja está aí, essa vergonha que está no mundo. As pessoas sem nenhuma visão espiritual, um leva a rosa, o outro leva o sal, o outro leva a palmilha, o outro leva o azeite, o outro passa dentro do túmulo de Lázaro, o outro empurra as muralhas de Jericó. Tem uma prostituta espiritual chamada Universal que construiu lá o Muro das Lamentações. Tu passa lá, tá cheio de pedido escrito dentro das frechas do muro. Cadê a igreja? A igreja acabou, a igreja sumiu da terra. Nós somos a restauração. Não compactuamos com nada desse lixo. Né? E eu fui perguntado, principalmente nesses últimos dias, depois da prisão, eu fui muito perguntado sobre outras igrejas. Não, porque você está falando mal de outras igrejas. Você está falando mal da Graça, da Mundial, da Universal. Eu falei, peraí, amigo. Primeiras considerações. Tem que saber o que é a igreja para você e o que é a igreja para mim. O que você acha de Edir Macedo? É um homem de Deus. Eu falei, para você. Para mim é servo de Satanás. Eu não vou entrar no mesmo céu que ele. Então, primeiro, nós temos que ir para a Bíblia para saber o que é verdadeiro e falso, para depois poder falar alguma coisa. Então, meu irmão, perdão é algo tremendo, poderoso, mas Deus não é palhaço. Até quando contenderá o meu espírito com o homem? Não é isso que está escrito em Gênesis capítulo 6? O que Deus decidiu? Mandar o dilúvio. Deus não ficou lá, Noé, prega aí mais um pouco. Não, Noé, eu não posso condenar essa gente toda. Olha quanta gente vai para o inferno, Noé. Não pode, Noé. A terra inteira está corrompida. Eu não posso mandar essa multidão para o inferno. Ou aqueles que ficaram fora da arca foram para o céu. No dilúvio teve alguém salvo? Com exceção dos que entraram na arca? Foram todos condenados. Não foram? Deus teve pena? Deve ter tido. Teve misericórdia? Deve ter tido. Noé pregou quanto tempo? 120 anos. Agora, não houve um momento que foi dado um basta? Acabou a história. Então tem que entender isso, irmão. Na nossa vida existe um perdão, mas não existe uma brincadeira de Deus em perdoar. Como se nós estivéssemos cada hora querendo renovar, né, o sacrifício de Cristo pelos nossos pecados. Toda hora. Não. Então Deus nos perdoa. Como? Pelo sacrifício de Cristo. Isto não é Deus olhar do céu e dizer, eu te perdoo. Mas é Deus olhar e dizer assim, eu tenho que fazer alguma coisa para pagar os teus pecados. Então isso tem um preço. E é o preço que nenhum de nós tem ideia. Eu li uma experiência de um feiticeiro que se converteu, e ele conta que ele estava num local, não sei se era local de trabalho, e tinha uma cristã. E ela zombava das experiências espirituais que ele, como feiticeiro, tinha, de flutuar, de mover as coisas, uma série de situações. E ele falou assim, você não acredita em mim, não? Então, hoje à meia-noite, eu vou entrar na sua casa e vou deixar alguma coisa escrita lá dentro da sua casa para você saber que eu estive lá. E ele invocou o demônio, que era o companheiro dele,
E foram caminhando naquela situação espiritual. Quando ele foi se aproximando da rua em que a jovem morava, ele vê uma luz muito forte, um ser muito grande. E aí ele diz assim, quem é aquele lá? Aí o demônio diz assim para ele, aquele é um anjo. Acaba com ele, mata ele. Aí o demônio diz assim, não, aquele ali eu não posso. Cuida dele você que eu tenho que ir embora. Pá. Saiu. Aí o homem fica na esquina, o anjo se aproxima dele e diz assim, Jesus Cristo te ama. O anjo mesmo, Jesus Cristo te ama. E morreu na cruz por você. Quem dera tivesse sido por mim. Você tem ideia do quanto você é especial? A ponto de um anjo dizer assim, quem dera ele tivesse morrido na cruz por mim. Nós não temos noção do sacrifício de Cristo. Mas o dia que você tiver a noção desse sacrifício, não tem delegado que te pare, não tem deputado, não tem constituição, não tem senador. Você tem que ter noção desse sacrifício. Eu já tinha lido isso e ontem eu li de novo. E isso me impactou, irmão. O anjo diz assim, Jesus Cristo te ama. Morreu na cruz por você. E quem dera tivesse sido por mim. Paulo diz, né, que é um sacrifício para o qual os anjos desejam bem atentar. Paulo diz isso. Então, meu irmão, não brinque com o sacrifício de Jesus Cristo. Tem dúvida? É normal. Ninguém nasce sabendo. Agora, quando se tem dúvida, nós cristãos, quando temos dúvida, fechamos a boca e abrimos o coração para ouvir Deus. Tem gente fazendo o contrário. Tem dúvida? Brá, 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 brá. Aí se condena pela língua. Porque por tuas palavras serás justificado. Por tuas palavras serás condenado. Eu estou até impressionado com algumas pessoas que passaram aqui por esse ministério, que comeram na mesma mesa que eu, levaram lucro do ministério e agora estão falando mal de mim. Eu digo, meu Deus, olha só, o ser humano é algo impressionante. Pessoas que nós ajudamos de todas as maneiras, fizemos por eles o que rarissimamente se faria por alguém, e estão falando mal, estão falando besteira. Deixa falar, amém, irmão? Nos parar alguém vai? Não vai. Não vai nos parar. Que nem uma irmã aí encontrou um juiz, que era islâmico também, falou assim, eu sou juiz, sou do islamismo, e nós somos 2.500. E vocês, quantos são? Ela falou assim, nós não somos nem 100, mas estamos incomodando muita gente. Jesus não precisa de quantidade, precisa de qualidade. Não tinha 20 Gideões em Israel, mas tinha um. Amém? Não tinha 500 Moisés, mas tinha um. Não tinha 10.000 Josué, mas tinha um. Não tinha um monte de Elias. Agora tem. Agora tem. Então, meu irmão, o perdão requer uma justificação. Ah, Deus é bom. Mentira. Não é que esse papo Deus é bom, não. Conversa fiada. Deus é justo. O ser bom dele está abaixo do ser justo. Porque ninguém pode ser bom acima de ser justo. Porque a justiça é mais solicitada que o próprio amor. Jesus Cristo disse assim, bem-aventurados os que têm fome e sede do amor, porque serão fartos. Bem-aventurados? Fome e sede de justiça, serão fartos. Não, Deus é amor. Mentira, não é só amor. Ele apresenta o seu amor, logo na bandeja seguinte lá vem a justiça. Porque está escrito que deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Automaticamente, se você não crê, vai perecer e vai ter a morte eterna. Aqui tem um item que diz a necessidade do perdão e como ocorre o perdão. É lógico, a necessidade é imperativa. Se você não alcançar o perdão, acabou, de imediato você não vai a parte alguma. Primeira coisa que Deus te faz para você adentrar
começar a caminhar dentro do reino é demonstrar que existe um perdão para os seus pecados. Outra coisa importantíssima é você aceitar o perdão de Deus. Dentro do estágio que ainda cabe o perdão, você tem que aceitar, irmão. Por exemplo, já teve nesse ministério uma pessoa que havia feito aborto. Havia feito aborto. E o resultado? O diabo está em cima, acusando o tempo todo. Depois de 2 anos nesse ministério, eu vi uma revelação interessante, eu achei impactante, em que era dito a esta pessoa: por que você insiste em se condenar naquilo que eu já te perdoei? Ou seja, essa pessoa nunca cresceu espiritualmente. Por quê? Ela não aceitava o perdão de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. E mesmo depois desta revelação, eu ainda soube que a pessoa não se perdoava, porque tinha cometido um aborto. Resultado, uma pessoa que nega a eficácia do sangue de Cristo para lhe perdoar os pecados, não pode ir a parte alguma e dificilmente, aí já é algo que foge da minha memória, por isso que eu uso a palavra dificilmente, poderá entrar no próprio reino de Deus, porque ela continua carregando o fardo do seu pecado sobre os seus ombros. E no reino de Deus não entra quem tem pecado, só entra quem tem pecado purificado, exterminado. Mas se você a si mesmo não se perdoar, o diabo tem uma brecha para atuar sempre na sua vida. E se você não se perdoa, você está negando o sacrifício de Cristo para te perdoar. Isso é muito sério. Nessa caminhada, 22 anos de evangelho, eu conheci dentro das igrejas muitas pessoas que não se perdoavam. Vários casos assim de aborto. Outras, tipo mãe de santo. Mãe de santo que chegou a sacrificar crianças. O deputado macumbeiro Átila Nunes não gosta quando eu falo disso. Manda ele vir me calar se ele é homem. A mãe de santo, dentro da igreja, ela não aceitava. Quando se ouvia as pregações e tudo mais, ela ficava o tempo todo se condenando. Porque tinha sacrificado crianças no tempo da cegueira espiritual, dentro dos terreiros de candomblé. Inclusive, teve o caso de uma dona, que ela sofria manifestações constantes, né, e fazia sacrifícios de animais. E quando ela, sempre que ela despertava, ela achava aquele sangue estranho, e ela dizia para os cambonos, né, ogãs, que sangue é esse? Não, isso aqui é sangue de boi, é sangue de frango, é sangue... Ela achava estranho, mas diziam que era sangue de animal, ela seguia o caminho. Até que um dia o demônio que a está possuindo, aconteceu alguma coisa que o demônio saiu dela no meio do sacrifício, da sessão espírita. Quando ela olhou nas mãos, o que ela tem? Uma criança, sacrificando uma criança. Entende? Então, quer dizer, você tem que se aproximar de Deus e entender, se Deus não te perdoar, você vai para o inferno eternamente. Mas o propósito de Deus é te perdoar. Ele traçou um plano para te perdoar. Então você tem que aceitar o perdão dele. Não dá para fugir. Ou aceita o perdão ou morre. O que você vai ficar lutando? A Escritura diz que você tem direito ao perdão pelo sacrifício de Cristo. Mas você vive se condenando a si mesmo. Quantas pessoas no homossexualismo? Homossexual. Não adianta ficar se condenando, irmão. Obras mortas, passado, escravidão de Satanás. Tem que partir para a glória de Deus que está proposta. O sangue foi derramado, Jesus está aí para te dar poder fazer de você uma nova criatura e acabou a história. Águas passadas não move moinho. O perdão está à disposição através da justificação do sangue de Cristo.
Se você negar que Deus possa te purificar dos teus pecados, deixar o diabo sussurrar no seu ouvido, lá vem o diabo, ah, você era isso, você era aquilo. Meu irmão, e o sangue de Cristo? Cadê o efeito? Diabo, sai para lá, poder no sangue de Jesus. Eu piso na tua cabeça. Você tem que se levantar. Tem crente que é aquele crente piedoso. Aquele crentezinho do canto, né? Ai, diabo, para de me chicotear. Diabo não para não, irmão. A Bíblia diz que o valente só é expulso quando chega outro mais valente. Sabe quem é o mais valente que chega? Sou eu e você. Templos do Espírito Santo. Nós estamos aqui não para ficar resistindo às chicotadas do diabo. É para se levantar, tomar o chicote da mão dele e dar no chifre dele. É para isso que nós estamos aqui. Isso tudo vem como? Nenhuma condenação a mais para os que estão em Cristo Jesus. Então, você tem que saber que você está purificado. Nada mais te acusa. Se alguém soprar um pecado seu, você clama logo, a poder no sangue de Jesus, sai para lá e vai em frente. Recebe a direção e vai em frente. Então, não importa o que fez, pessoas que mataram com sacrifício, o perdão está proposto através da justificação do sangue de Cristo. Aceita o perdão, levanta a cabeça, não dê uma de coitadinho, porque no reino de Deus não tem coitadinho. O sangue é derramado por todos, o poder é para todos, ministério é para todos, cada um tem o seu, nem todo mundo vai fazer a mesma coisa, mas todos têm um chamado. A seara é grande, os obreiros são poucos. Jesus precisa de você agora. Se você deixar o diabo soprar, sem você pegar ele pelo chifre e pisar na cabeça dele, aí você não vai a lugar nenhum. Se você não entender o teu chamado, o grande preço de Cristo, lembra sempre dessa frase que o anjo disse? Quem dera fosse por mim. Quem dera fosse por mim. Lembra dessa frase? E valoriza o sacrifício de Cristo. E não deixa nenhum delegado palhaço te dizer o que você vai dizer ou não. Nenhuma lei feita em Brasília de determinar o que você vai falar. Você já foi comissionado e o que você tem para dizer é: ide por todo mundo e pregai Evangelho. É para isso que Jesus te chamou, para pregar o Evangelho. Então, se apossa do sangue, se apossa do perdão, se apossa da justificação e vai em frente. Ah, estão falando mal de você. Poxa, é sinal que você foi notado. Falaram mal de Jesus? Né? Quantas pessoas e e-mails. Mas um pastor não pode ser preso. Isso é um escândalo para o Evangelho. E Paulo? E Pedro? E Tiago? E João? E Estevão? Jeremias? Eles foram presos? Vamos deixar eles de lado. E Jesus? Jesus foi preso? Foi martirizado? Que escândalo, Jesus, você ser preso, que vergonha! Que vergonha, Jesus! Poxa, o Evangelho é amor, como é que você, Jesus, foi preso? Que vergonha, Jesus! São crentes cegos, irmão, não olha para eles, olha para Cristo. Segue em frente, porque brevemente a era da igreja chegou ao fim e todo mundo vai ver quem serviu e quem não serviu. A hora chegou, a igreja chegou ao seu final. Mais algumas décadas para frente, a história está encerrada. Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras. Então, o perdão está proposto, não à toa, né? Que nem estão dizendo aí, todos os caminhos levam a Deus. Mentira de Satanás. Só um caminho leva a Deus, que é Jesus Cristo. Caminho, verdade e a vida. O perdão é proposto mediante a justificação pelo sangue de Cristo. A Escritura diz que Jesus Cristo foi feito justiça nossa. Tá? Então, entendendo isso aqui, meu irmão, traz aquela frase que nenhuma condenação a mais para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma, meu irmão, significa as tuas obras do passado não podem te condenar, as afrontas do presente não podem te condenar, as maquinações que os homens estão preparando para o futuro contra a sua vida
não pode te condenar, nada te pode deter, nada te pode condenar, se você centralizar a sua vida na cruz de Cristo. Isto é o que interessa, e o resto é lixo. Nós já temos uma lei, nós já temos uma Constituição, não vamos abrir mão dela, e quem sabe se o nosso sangue ainda pode regar o jardim do Evangelho? Aí seria Deus operar além do que pedimos ou pensamos. Ninguém te pode deter, nem a morte, nem a vida, nem passado, nem futuro, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade. Nada nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, que nós também possamos guardar aquela palavra do anjo, né? Jesus Cristo morreu na cruz por você. Quem dera fosse por mim. Vamos parar um instantinho e já já a gente volta?